Amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, é para mim um momento de muita alegria poder estar mais uma vez juntamente convosco para partir o pão da vida, que é a Palavra de Deus, para saciar a nossa fome de espírito. Amados e queridos ouvintes, depois do sermão que acabamos de ouvir deste púlpito, que foi transmitido pelo ministro Eusébio, jamais que seria necessário alguém ainda vir a público para falar algo com respeito à vida eterna. Haja visto que tudo o que ele falou, colocado em prática, seria mais que suficiente para salvar toda a humanidade. Mas como é me dado essa oportunidade, eu jamais poderia me negar de também junto convosco falar da palavra de Deus, uma palavra de salvação, uma palavra de conforto. E o contexto que eu escolhi para a nossa meditação nesta noite encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o verso 13 em diante. Leiamos a palavra do Senhor. E então, reunindo Pilato, os principais sacerdotes e as autoridades e o povo, ele disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes que os acusam, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou enviá-lo. Após claro que nada contra ele se verificou, digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. E toda a multidão, porém, gritava: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Palavra do Senhor. Por bem, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus, o contexto que eu escolhi para a nossa meditação tem tudo a ver com o dia em que Cristo foi levado à presença do governador Pôncio Pilato, para que fosse julgado por ele. E eles, tendo colocado Jesus frente a frente com Barrabás, toda a multidão escolheram Barrabás. Mas nesta noite, eu quero perguntar quem era esse Barrabás que toda a multidão escolheram que ele fosse solto e que Jesus fosse crucificado em seu lugar. Barrabás quer dizer apenas filho de pai. Um estranho nome para que uma mãe viesse dar a um filho, mas de profunda importância, como nos mostra o relato da história. Barrabás deve ter tido a mesma idade de Cristo. A Bíblia não diz. Mas ele pode ter estado junto com aquela multidão que foi ao Jordão para ser batizado por João. Talvez até ouviu João dizer: ide praticai frutos dignos de arrependimento. Mas se ele ouviu esse conselho, certamente não atendeu. Barrabás se tornou uma pessoa rebelde. Até hoje eu me procuro onde foi o primeiro erro de Barrabás. Será que foi quando mentiu a primeira vez, dizendo que ia para a escola e não foi? Teria sido quando se drogou pela primeira vez? A Bíblia não diz. Mas a grande verdade é que ele se tornou uma pessoa do mal. Lucas, no verso 19, diz que ele estava preso por causa de uma agitação na cidade e de um homicídio que ele acometera. Devido a esse homicídio, ele foi posto no calabouço. Estava preso. Como se bem diz, o crime não compensa. E ele agora estava preso e sentenciado de morte. Morte de cruz. Como deve ter sido terrível para uma mãe saber que agora o seu filho estava preso
e ia morrer crucificado. E agora ele lá no cárcere. Que dias terríveis, noites intermináveis. O pior de tudo é que a cruz naquela época era feita sobre medida para o seu ocupante. Ele agora escutava os carpinteiros trabalhando no pátio da prisão e sabendo ele que aquilo era a cruz, o instrumento, o veículo de sua morte. E um dia bem cedinho mesmo, eles ouviam uma agitação muito grande na cidade. Era como todos a cidade tivesse se revoltado contra alguma coisa. E pior de tudo, é que ele ouvia clamar o seu nome. Queremos Barrabás, queremos Barrabás. Certamente ele pensou, é hoje. Eles não vão nem esperar a minha crucificação, vai acontecer um lixamento. Para maior desespero dele, ele ouviu pisadas descendo ao calabouço da prisão. De repente ele ouve tilitar de chave. Era o carcereiro. Abriu a porta, rangiu a fechadura e disse para ele: venha comigo, Pilato quer te ver, o próprio governador. De repente agora ele se encontra frente a frente com o governador, Pôncio Pilato, mas ele viu ali uma pessoa que ele jamais poderia imaginar que encontrasse ali. O pregador da Galileia, o Jesus de Nazaré, o profeta que operava milagres. Certamente ele pensou, o que será que ele está fazendo aqui? E para a grande surpresa deles, ele ouvia agora o povo dizendo: queremos que solte Barrabás e crucifique a Jesus. Olha como ele ficou surpreso. Ele jamais esperava ser liberto naqueles dias. Então, amados, vamos deixar Barrabás aqui, juntamente com Jesus e Pilato, e vamos voltar à história da criação. Porque ali estava acontecendo a reconstituição da história. Quando os nossos pais pecaram, lá no Jardim do Éden. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo diz: todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Agora ali estava toda a raça humana sentenciada à morte. Mas Jesus nos deu a sua esperança, fazendo com que a semente da mulher se tornasse inimiga da serpente. Ali nascia a esperança da igreja de Deus. Foi instituído um plano de graça. E esse plano de graça apontava para a morte de Cristo na cruz. Cada vez que um cordeiro era crucificado, ali era a morte de Cristo. Desde o primeiro que Adão matou para que tirasse a pele para fazer as suas vestes. Diz a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Ali já representava a morte de Cristo. Ali Cristo já aceitara morrer por nós. E amados irmãos, agora tinha chegado o momento de um plano de graça passar a ser um trono de graça. E agora ali estava uma pessoa que não podia representar mais a raça humana do que Barrabás. Porque se ali estivesse José de Arimateia ou mesmo Nicodemos, algum pecador poderia dizer que não era digno de salvação. Mas Jesus escolheu o pior dos criminosos e tirou a cruz que estava para os ombros dele e colocou sobre os seus ombros. Aquela cruz que Cristo foi crucificado não era dele, de modo nenhum. Bem poderia ser a nossa cruz, a minha cruz, a tua cruz e a nossa cruz. Porque ele morreu em nosso lugar. Diz o apóstolo Paulo que ele rasgou a cédula que era contra nós. A cédula quer dizer promissora. É como se você fizesse um empréstimo num banco e não conseguisse mais pagar os juros. E de repente você chega lá e o gerente diz: alguém passou aqui, pagou a tua conta, tu não deve mais nada. Com a morte de Cristo zerou a nossa conta. Ele nos dá agora uma nova oportunidade para a vida eterna.
E ali, amados, vocês devem estar pensando nesta noite, mas que povo cruel. Em vez de escolher o Filho de Deus, em vez de escolher uma pessoa que ressuscitou defuntos, depois de 4 dias de morto, pessoa que fez com que cego vissem, surdo ouvissem, coxo andasse, escolheram Barrabás. É verdade, aconteceu isso. E vocês sabem mais? E Pilato perguntou, mas eu não vejo nenhuma culpa em Jesus. Nada que ele seja digno de morte. E a nação judaica naqueles dias dizia, deixa que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça de nossos filhos. E você deve estar pensando, mas que povo cruel. Mas eu digo para você, não faça esse juízo ainda. Deixa eu continuar contando essa história dessa via sacra dolorosa. Porque ali Cristo foi açoitado. Depois, vocês sabem o que é a pena de açoite? Em Deuteronômio diz que é 40 lapadas. E o chicote tinha 4 pernas. E na ponta do chicote tinha uns ganchinhos assim, que nem unha de lagartixa. Quando o carrasco batia, que puxava, o sangue vinha junto. Agora você imagine, uma pessoa que passou a noite acordada, até aquela hora da não tinha se alimentado, foi açoitado, já tinham levado para Herodes, trouxeram de volta para Pilato. Ele estava fisicamente debilitado. Se você levar em conta que ele, ao nascer de Maria, se tornou divino humano, passou a sentir fome, sede e emoções, não é de se estranhar que ele tenha caído mais de uma vez sob o peso da cruz. Se vocês sabem mais, os soldados, juntamente com aquela multidão que ali estava, influenciado por Satanás, todos o instigavam a que ele se levantasse. Se você quer ficar mais pasmo ainda, é quando eu lhe disser que daquela multidão, tinha muitos que estiveram no começo da semana o aplaudindo como rei. E agora estava lá dizendo, te levanta. Essa classe de pessoas sempre houve. São aqueles que são chamados os que vão com a multidão. Amados, isso é uma coisa que precisamos reparar em nossa vida. E ter cuidado em nossas decisões. Precisamos ser mais individuais. E naquela via sacra, foi ficando rastros de sangue. Sangue do nosso Salvador. E aí, amados irmãos, levaram Cristo até o Gólgota. Fizeram com que se deitasse sobre a cruz. Cravaram as suas mãos e os seus pés com pregos, feito a ferreiro. Depois levaram a cruz e jogaram com força no buraco. Dá para você imaginar o impacto. Tudo que Satanás pôde fazer para aumentar o sofrimento de Cristo, ele fez. Tudo para que ele desistisse de nós. Mas ele, pelo amor que tem por nós, não levou em conta o seu sofrimento. Mas ele pagou a nossa conta. Glorificado é esse Deus maravilhoso, que deu o seu Filho unigênito para nos resgatar da sentença da morte. E no final da tarde, no alto do Gólgota, restou 3 cruzes, 3 histórias. Na cruz do meio, ainda tinha tabuleiro, escrito assim, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. E as outras cruzes, o que tinha a contar? A cruz da esquerda contava a história de um homem que morreu na sua incredulidade, ignorância e arrogância, como morre a maioria dos homens. Porque quando Cristo estava ali, agonizando no sofrimento,
Ele olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e a nós. Amados, aquilo não era um pedido de socorro. Aquilo era ele estava debochando de Cristo. Mas na cruz da direita brilhou um raio de luz e iluminou um ladrão arrependido. Um homem que mesmo na agonia, sofrendo do mesmo modo que estava sofrendo a Cristo, ainda levantou a sua voz e defendeu a Jesus. Ele disse: rapaz, tu não temes a Deus, nem estando em igual condição. Nós, na verdade, merecemos, porque os nossos feitos assim condiz. Mas esse aí nenhum mal fez. Defendeu a Jesus, assumiu o seu pecado. Eis agora um pecador arrependido e confesso. E quer saber mais? Ele teve uma visão que nem os apóstolos ainda não tinham tido. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Aleluia! Glorificado é esse Jesus maravilhoso. E vocês sabem o que Jesus disse a ele? Disse, aquelas palavras confortou a Jesus. Naquele momento ele soube que ele não estava morrendo em vão. Naquele momento ele soube que a sua morte valeu a pena. Ele olhou para ele e disse: na verdade eu te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Amados, pode ter promessa mais importante do que essa? De ouvir dos lábios de Cristo a certeza de vida eterna? Oh, bem, amados, quando eu pedi para vocês não julgar a nação judaica ainda, é porque bom seria que aquele julgamento tivesse tido o término naquela manhã, na sala do governador Pôncio Pilato. Mas não teve. Ali era apenas o início. Ali estava começando a história da redenção do homem. Porque todo aquele que se chegar ao pé da cruz, certamente será salvo por Jesus. Amados, eu quero procurar nesta noite a vocês, da mesma forma que Pilato procurou para aquela multidão. Quem você escolherá nesta noite? A Jesus como seu único salvador pessoal? Ou o mundo que representa Barrabás, com toda a sua violência, concupiscência, prostituição, violência, porque é isso que o mundo representa. É isso aí que era representado na natureza de Barrabás. Por isso eu digo, bom seria que aquele julgamento tivesse tido término lá, porque nós não tínhamos a mesma responsabilidade que teve o povo judaico. Por isso eu peço, não responda ainda, para não responder precipitadamente como eles o fizeram. Eles disseram: deixa que o seu sangue caia sobre nossas cabeças e sobre a cabeça de nossos filhos. E vocês sabem o que aconteceu com eles? Essas palavras foram uma catástrofe. Porque no ano 70 do mesmo século, Jerusalém foi sitiada por Roma. Eles ficaram presos, sem poder sair. Sofreram fome tremenda. Cumpriu-se a profecia deles que diz que as mães comeriam os próprios filhos. Não quer dizer que a matasse. Mas em século não muito distante, caiu um avião na Antártida e os sobreviventes, para sobreviver, comeram os que morreram no acidente. A fome nos obriga a isso. E assim lá em Jerusalém, no cerco de Jerusalém, as mães comeram os próprios filhos. Como se ainda não bastasse, eles foram massacrados, expulsos da sua terra natal, perseguidos pelo nazismo. Foram mortos em massas e só voltaram a ser reconhecidos como nação depois da organização da ONU, em 1848. Então, amados, veja só como é
perigoso se fazer uma escolha errada. Outra coisa eu quero vos dizer nesta noite. A cruz do meio dividia a humanidade em dois grupos. Do lado da esquerda representa os incrédulos, os ignorantes que não aceitam a salvação em Jesus Cristo. E os do lado da direita representam os crentes, aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe um terceiro lado. Então, amados, a nossa felicidade depende dessa escolha de qual lado da cruz gostará de estar. Do lado da direita ou do lado da esquerda. Por isso eu procuro mais uma vez a vocês. Qual do lado da cruz vocês querem ficar? Do lado do pecador que se arrepende e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou do lado da esquerda, que está aí representando o mundo com todas as suas incredulidades? Por bem, meus amados, hoje é noite de salvação. Jesus está aqui hoje. Eu sinto a sua presença. E Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele faz-se presente entre eles. E Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele está aqui hoje para fazer um concerto com você. Eu gostaria que você fizesse uma escolha acertada nesta noite. Eu gostaria de ver a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus nesta noite, porque Ele está aqui com um firme propósito. Você pode sair daqui com a mesma certeza de Dimas. Você pode sair daqui com a certeza da vida eterna. Se você quiser fazer um trato com Cristo, é bem diferente de fazer um trato com os homens. Os homens geralmente tratam e não cumprem, mas Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido ouvinte, dê uma oportunidade a você. Aceite a Jesus nesta noite como seu único e suficiente Salvador. Transforme a sua vida. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, e com ele cearei. E a porta é o seu coração. Uma certa vez, um escultor fez uma obra de arte e chamou todo mundo para mostrar a sua obra de arte, o seu grande feito. E quando o auditório estava completo, ele puxou o lençol de cima dessa obra de arte e lá estava simplesmente uma porta. E uma pessoa curiosa da plateia disse: mas essa porta não tem fechadura. E ele disse: essa porta representa o coração humano. Ela só abre de dentro para fora. Assim é o nosso coração, só abre de dentro para fora. É você que tem que abrir a porta do seu coração para dar uma oportunidade para Cristo transformar a sua vida. E no livro de aos Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim: se hoje você, assim como diz o Espírito, se hoje você viu a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Aceite a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Mas eu sei, você deve estar pensando: eu não posso aceitar, porque o meu marido não vai querer, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu filho. Mas eu lhe adverti no começo desse sermão. Naquela multidão tinha muitas pessoas que pensavam assim: é os que vão com os outros. E eu pedi que, concernente à nossa salvação, temos que ser individuais. O mundo é um grande livro e todos nós temos a oportunidade de escrever a nossa história. Dimas defendeu a Jesus e passou para a história. E você hoje também pode passar para a história, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador pessoal. Mas você pode dizer assim: eu vou deixar para aceitar amanhã. O Evangelho está sendo mesmo pregado todos os dias, em todos os púlpitos modernos, em toda esquina de rua, em programa de rádios. Eu vou lhe dizer a verdade. Mas a Bíblia diz
que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome e sede sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Hoje tem abundância, mas tudo que tem abundância escasseia. Então, meu amado, também nós não temos certeza de que estaremos vivos amanhã. O amanhã está no futuro, e o futuro está em movimento. Eu mesmo não tenho garantia de que amanheço vivo, porque minha vida está segura nas mãos do Senhor. Mas o que acontece comigo pode acontecer com você. E eu quero dizer a você, salvação se ganha em vida. Depois que morrer, segue-se ao juízo. Mercadoria selada. Passa-se um selo sobre ele. Não adianta mais dizer missa, botar vela, fazer nada mais. Depois que se morre, segue-se ao juízo de Deus. Diz o livro de Apocalipse. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque se descansam dos labores dessa vida. Mas aí é terrível, porque ele diz, as suas obras o seguem. São as nossas obras que vão dar testemunho a favor ou contra nós. Então, amados, hoje é noite de salvação. Aceite a Jesus. Hoje ele está de braços abertos, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas no dia da sua vinda, é dia de apartar. Porque quando Mateus 5, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em seu trono de glória, ele com os seus santos anjos, ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Amados, no dia da vinda de Cristo, não é mais dia de salvação. O dia de salvação é hoje. No dia da vinda dele, é dia de apartar uns dos outros. Amados, eu quero deixar para a vossa meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra, hoje eu tomo por testemunha, que eu pus diante de vós a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.